Valeu, galera, essa é a nossa super revisão do 7º ano, vocês estão preparados? É melhor prestar muita atenção. Estamos falando sobre industrialização e polos industriais e científicos que tem no nosso Brasil, então vamos entender algumas coisas desde o início. Primeiro, a partir de 1950 aconteceu uma grande industrialização no nosso país. Dois estados merecem destaques nessa industrialização: Rio de Janeiro e São Paulo, né? Esses dois estados eles foram os principais. Por que eles foram os principais? Devido à grande população, quantidade de energia disponível e recursos para poder se desenvolver. Dessa forma, eles conseguiram se tornar os estados mais importantes. Tem uma regra na geografia que diz o seguinte: quando você começa primeiro, você tende a terminar bem. Quando você começa depois, você tende a ter mais alguns problemas no seu desenvolvimento. Então, como esses dois estados se desenvolveram primeiro, hoje eles ainda são os principais estados do Brasil em desenvolvimento industrial, econômico, científico, educacional de todo o Brasil. É claro. Revolução técnico-científico-informacional. Isso aí foi um evento que aconteceu mais ou menos na década de 70. Você fala em década de 70, a gente pensa que tudo era em preto e branco, né? Mas foi aí que começou a nossa tecnologia. O meio técnico, ele representa as indústrias que tinham capital de dinheiro. O científico representa as universidades que tinham conhecimento e desenvolvimento para as coisas. A universidade não tinha tanto dinheiro assim, não tinha. Então, em algum momento da década de 70, aconteceu uma união, né, entre a indústria e a universidade. A universidade ela passa conhecimento para dentro da indústria, a indústria passa conhecimento para dentro da... a indústria passa dinheiro para dentro da universidade. Então, acontece uma união das coisas aí. Depois de um tempo, a informática ela entra, né, e ela passa a fazer parte disso aí. Hoje tudo é informática. Se você as maiores produções, os maiores desenvolvimentos, eles dependem da informática para tudo. Então ela veio para ficar também. Por isso que o nome é Revolução Técnico-Científica Informacional. Quando eu digo revolução, não é revolução, teve uma revolução. Não, quando eu falo revolução é porque foi gradual, foi devagar, foi modificando. Então isso é o termo que se chama de revolução. Ah, agora eu entendi! 4 setores se destacaram muito nessa revolução técnico-científica informacional: a informática, as telecomunicações, a robótica e a biotecnologia. Não esqueça disso. Esses 4 setores eles se desenvolveram muito. É como se eles tivessem percebido assim: poxa, esse negócio de revolução técnico-científica informacional foi muito bom porque a gente pôde diversificar muito nossa produção e nosso desenvolvimento. Vamos nos apegar a isso. Os outros setores não entenderam muito bem a coisa, ou então não se desenvolveram muito bem, porque continuaram com produções muito mais primitivas. Não. Parques científicos tecnológicos, né? O que é um parque científico tecnológico? Ele promove uma relação entre as universidades, empresas, governo e transforma o conhecimento científico em algo de inovação e riqueza. Quando eu digo riqueza, é dinheiro. Então, por exemplo, os IFs, né? IFCE, IFRN, IF Goiás, IF Distrito Federal, todos esses IFs eles são tipos de polos tecnológicos, né? Eles geram conhecimento. As universidades também, elas geram conhecimento, geralmente as públicas, né? Aqui no Brasil, o setor público e os parques tecnológicos, eles são muito mais diversificados e conseguem desenvolver muito mais coisa do que o privado. Já lá nos Estados Unidos, ao contrário, o setor privado, ele domina a coisa e o setor público, ele é mais ou menos. Lá, o setor privado tem mais capital e mais desenvolvimento. É tanto que lá as universidades todas são pagas, né? Existe faculdade pública nos Estados Unidos. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Será que eu conseguia tomar um pouquinho de café numa aula de 7º ano? Não perda de tempo. Então, a principal função de um parque tecnológico é promover essa relação entre as universidades e as empresas para gerar conhecimento e riqueza. Sociedade de consumo. Vivemos uma sociedade muito consumista. Quando eu digo consumista, não é você comprar não. É você comprar coisas que vão se acabar com um tempo útil de vida muito pequeno. Então, as empresas, elas brincam com um pouco da psicologia humana. Por exemplo, existem 2 tipos de problemas: a obsolescência programada e a obsolescência perceptível. O que é a programada e a perceptível? A obsolescência programada
ela tem uma estratégia de produzir algo com a vida útil, ou seja, vai dar o prego. Tem aqueles computadores PC mais antigos, né? Tem os drive de gravador DVD. Aquele drive você vai abrir e vai ter um momento onde ele não vai mais abrir. Isso é uma obsolescência programada. Tem um tempo para quebrar e você não vai ajeitar, você vai comprar outro. Se fosse uma coisa que fosse feita para durar muito tempo, como é que a empresa ia vender? Então eles pensaram, rapaz, eu tenho que quebrar ligeiro para poder esse cara comprar de novo, senão como é que eu vou vender? Faça uma pesquisa, pergunta a sua avó. Vó, quantas geladeiras você comprou quando você se casou? Ela vai dizer uma. E eu dei essa geladeira para minha filha mais nova quando ela se casou. Porque a geladeira não dava o prego. Elas eram assim, perfeitas, assim, não dava o prego, mas foi feito para durar mesmo. Mas hoje em dia, você compra uma geladeira com pouco tempo. Ela dá um problema no motor, não tem como ajeitar não. Compra outra, aí você compra outra. Então, tudo está ficando desse jeito. Essa é a obsolescência programada. A obsolescência perceptiva, ela é quando você perceptiva, né? Por exemplo, acontece muito com os celulares. A obsolescência perceptiva acontece muito com os celulares. Perceba que o iPhone é o maior exemplo. iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, o mundo fica mudando e você fica olhando para o seu mais antigo e diz, não, eu tenho que comprar um novo, saiu um modelo novo. Aí você joga fora o que está funcionando, dá com o sobrinho, dá com o primo, e você compra um novo. Porque, tá funcionando, mas eu quero um novo. E assim, depois esse novo vai virar um velho. Você vai comprando, percebe uma sociedade de consumo. Isso acontece com muitos produtos, isso acontece com muitas coisas. Ah, agora eu entendi! Então, temos esses dois tipos de consumismo na nossa sociedade. O professor tem como parar isso? Não tem como... Não tem. Uma vez que isso está na nossa mente, não tem mais como, né? Já era. Durante o século XIX e início do século XX, teve uns fatores que contribuíram para, vamos dizer assim, diversificar o nosso mundo. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países emergentes. Surgiu uma classificação. Né? Agora eu estou classificado aonde? Países desenvolvidos são aqueles países que têm um alto poder, as pessoas têm um alto poder de compra, as pessoas têm um nível de desenvolvimento muito bom. Os problemas sociais estão praticamente todos resolvidos. O cara está preocupado com o meio ambiente, preocupado com o lixo lá na Indonésia, o cara está preocupado com o ar lá do Haiti, tudo. Os problemas sociais já estão praticamente dele resolvidos. Um exemplo, a Suíça, né? Um povo muito educado, salário mínimo, um dos mais altos do mundo, o IDH 0,9, um dos melhores países do mundo para viver, é um exemplo de país desenvolvido. Canadá, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, países desenvolvidos. Olá, olha aí então, olá, bonito. País subdesenvolvido, abaixo, Uruguai, Paraguai, o Haiti, né? São exemplos de país subdesenvolvido. Eles não têm um desenvolvimento tão legal. Países emergentes, né? Eles não são tão pobres, mas também eles não são tão ricos, né? São mais ou menos. No caso, o Brasil. O Brasil é um exemplo de país emergente. Inclusive aqui no Brasil nós temos, aqui na América do Sul, temos 3 países emergentes, né? Brasil, Argentina e Chile, né? Esses 3 países eles são considerados emergentes aqui na América do Sul. É daqui pra pior, meu irmão. O fator que contribuiu para esse desenvolvimento desenvolvido, subdesenvolvido, emergente, essa classificação, foi a terceira revolução industrial. Ela deu essa classificação. Tivemos 3 revoluções industriais na nossa história. A primeira revolução industrial, 1880, onde o ser humano ele era dono de todo o conhecimento, ele era dono do produto final, ele era dono das ferramentas, ele era dono do produto. Segunda revolução industrial, onde o ser humano ele deixa de ser dono do conhecimento, ele passa a ser empregado, vai trabalhar dentro da indústria, ele tem todo o conhecimento, agora ele vai fazer apenas um fragmento do trabalho dele. E temos a terceira revolução industrial, onde as máquinas produzem tudo. Tudo é feito através de uma máquina. O ser humano ele se torna obsoleto. Economia do conhecimento. Esse é um dos que eu mais gosto.
o saber fazer, né? O know-how, né? Essa economia do conhecimento, ela está atribuída a um conhecimento prático, a uma experiência, e é difícil de aprender, né? Tem que ir para uma faculdade, alguma coisa assim, e é transferido formalmente, significa que você tem que ir para uma escola, tem que aprender, ter uma pessoa para ensinar, e gera uma produção, ou seja, tem muita coisa que... Tem uma produção, tem uma coisa importante que estou produzindo um negócio, né? Que pode ser utilizado para a sociedade. Então, o que significa isso? São os cursos. Por exemplo, existem cursos que eles são considerados mais importantes do que outros. Medicina, engenharia, farmácia e tudo. São cursos que produzem algo que tem um valor para a sociedade, em detrimento de outros cursos que são considerados mais baixos, não produzem tantas coisas. Como, por exemplo, você chega... Você é o quê? Não, sou professor. Você faz o quê? Não, dou aula. Dá aula. Percebe a importância e a diferença entre o saber fazer, consumismo e desperdício. Nós já falamos do consumismo, agora vamos falar do desperdício. Quando eu falo desperdício é o seguinte, existem várias coisas da nossa sociedade, da nossa produção, que elas são produzidas, são feitas e elas não têm um destino. Por exemplo, computadores, celulares, quando dão prega, a gente joga em qualquer canto, no lixo, alguma coisa assim, mas existe um destino para esse tipo de produto, para esse tipo de tecnologia, e nós não temos isso aí. Então isso aí gera um problema muito grande. Qual é? O esgotamento de recursos naturais, a superprodução de luxo e contaminação das águas e do solo. Sim, essas coisas entram no solo, elas se contaminam e prejudicam agriculturas, prejudicam o solo, trazem lixo, contaminação por muito tempo, né? O plástico, por exemplo, o primeiro plástico que foi produzido, ele existe, né? Então, a ideia de que ele dure uns 400 anos na natureza. E quanto de plástico nós já produzimos até hoje? Não tô lembrado, não. Sobre a industrialização do Brasil. No período, tivemos uns problemas em 1950. A industrialização não foi uma coisa muito rápida, muito concreta, não. Aconteceu alguns fatores, vamos destacar dois. A ditadura militar, período que o Brasil, 1964 até 1985, 21 anos de ditadura. Os militares, tivemos um problema com o nosso presidente João Goulart, né, chamado Jango, né? O Brasil passou por uma instabilidade política muito grande. Então, os militares, eles tomaram o poder. Tem na Constituição isso. Qual a ideia de uma intervenção militar? Os militares assumem, resolvem o problema e entregam a sociedade, né, o país, a sociedade civil organizada. Só que os militares não entregam, ajeitei agora mesmo esse negócio. Então eles passaram 21 anos controlando o país. Só que os militares, eles eram muito bons, né? Assim, mandar, organizar, aquela coisa toda. Mas só que os militares, eles não tinham muito pensamento industrial de desenvolvimento da coisa. Então o nosso país, ele ficou um pouco atrasado industrialmente, chamado de industrialização tardia, que começou muito tarde, devido a esse tipo de coisa. A ditadura militar. Um outro fator também foi a elevação do custo da produção. As coisas começaram a ficar muito caras para produzir. Então isso aí prejudicou a indústria, que prejudicou o comércio e que foi um efeito dominó. Foi onde surgiu que os adultos da vida de vocês falam muito sobre inflação, né? Quantidade de dinheiro sendo impressa e o dinheiro vai perdendo valor porque os produtos não estão mais circulando ou então eles são muito caros, estavam pouco acessíveis para as pessoas. Esse foi um dos problemas para a industrialização do Brasil no início. Período militar e elevação dos custos da produção. Houve outros problemas, mas vamos destacar esses dois aqui, que eles são os principais, os primordiais. Chega! Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que você tenha entendido. Dúvidas, comentários, deixa aqui que o tio responde. E comentários, dúvidas, perguntas que não tem nada a ver, questionamentos sem nenhuma importância para a humanidade, deixa aqui. Valeu, galera, tchau!